O que acontece quando nós ignoramos o contexto dos versos bíblicos? Quais são os perigos de interpretar a Bíblia de forma errada? É o que nós vamos descobrir na prática hoje em mais um estudo da Escola Bíblica. Tudo bem com você? Que alegria ter a sua companhia, é bom demais. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Nesta temporada estamos estudando a Bíblia pelo WhatsApp. Você já pensou um negócio desse? Olha, eu não sei você, mas eu já posso dizer assim, né? Que essa frase, dizem os meus filhos, quando a gente diz essa frase a gente parece muito velho, né? Quando a gente diz a frase, eu sou do tempo. Já ouviu essa? Eu sou do tempo que a televisão era preta e branca e aí usava uma telinha azul na frente para ficar colorida. É isso mesmo. Que não tinha telefone em casa. Ligava no orelhão com fichinha. E hoje nós estamos estudando a Bíblia pelo WhatsApp. Que coisa impressionante. A bênção da tecnologia. Lógico que a gente tem que saber usar corretamente, mas é uma bênção você poder estudar a Bíblia pelo WhatsApp. Então, estamos estudando isso mesmo, nessa temporada, Bíblia Descomplicada. É o estudo da nossa instrutora bíblica virtual. Como que eu faço, pastor? Simples, registra esse número aí agora, ó, da Esperança, está aqui, ó. É o 12982000062. Registra, dá um oi para a Esperança. Oi. Ela vai perguntar se você quer fazer um pedido de oração, se você quer fazer uma pergunta, ou se você quer estudar a Bíblia. Clica no C, quer estudar a Bíblia. Só clicou lá. Ela vai conversar com você, Esperança. Você vai escolher o estudo P. Vai ter uma lista lá, você vai baixando. O P, que vai ser o Bíblia Descomplicada. E estamos estudando como entender a Bíblia. Como a gente não falar o que a Bíblia não disse, porque a gente ouve por aí coisas absurdas, de gente que, né, às vezes tem um conhecimento significativo. Então, o que a gente quer aqui, que você entenda a Bíblia corretamente, que quando a gente entende corretamente, primeiro, mais importante, a gente entende o que Deus tem para a gente. E depois a gente não é enganado, a gente não é enrolado, entendeu? Porque, infelizmente, existe muita gente usando a Bíblia para explorar, para levar caminho que não é correto. Vamos estudar juntos? Já estudou? Tem dúvidas? Vamos junto com a gente, tá? Vamos orar, porque essa semana a gente vai explorar um pouquinho mais a importância de a gente aprofundar no contexto e não fazer uma interpretação equivocada que às vezes pode dar uma ideia totalmente errada. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação? Pai, estamos juntos para estudar a Bíblia mais uma vez. Nos dê compreensão, entendimento, nos ajude. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um aqui, aqueles que leem a Bíblia normalmente, gente que está chegando agora, está começando a entender, que o Senhor dê compreensão, eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos mergulhar um pouquinho mais, sair da superfície, vamos mergulhar no texto, vamos ler com atenção, não vamos fazer isso de forma apressada, vamos fazer isso de forma contínua, sistemática, todo dia um pouco, explorando um pouco mais para a gente entender o que o Senhor tem para nos dizer. É a beleza de estudarmos a Bíblia. E a pergunta da lição 3, né, esse é o tema da lição 3, o que o texto está dizendo? O que ele quer me falar aqui? Tá? Vamos interpretar juntos hoje um texto bíblico que já deixou muita gente com dúvidas, usando aquela regra. Vamos ler o texto dentro do seu contexto. Lembrando, para quem estava ontem, o contexto é uma frase, um verso, dentro de uma seção, né, de uma parte maior, dentro de um capítulo, dentro de um livro e associado a outros livros da Bíblia.
Então essa é a regra. E hoje eu quero estudar com você a descrição que está em Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Uma aguinha aqui só para dar uma ajudadinha aqui na garganta. Vamos ler juntos? Muitos descrevem isso como uma parábola, né? E realmente é uma ilustração. Lucas 16, verso 19, eu quero ler com você, se você tem aí a sua Bíblia. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Se a gente fizer a comparação dos dois versos, a gente tem aquilo que é importante nos versos, que é a descrição dos personagens. Lembra? Jesus está fazendo uma ilustração de algo. A gente já vai entender. O homem rico que fazia grande ostentação daquilo que possuía. Havia um certo mendigo que estava sempre deitado à porta do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Uma ilustração descrevendo o menosprezo, a situação deprimente, terrível e o desprezo daquele que tinha grandes coisas, grandes bens e que ostentava aquilo que tinha. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longo Abraão e Lázaro junto dele. Coloca aqui a personificação. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Verso 25, mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Verso 27 e 28. Está conseguindo acompanhar a leitura comigo? Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Verso 31. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. A pergunta é, nós já vamos analisar, tá? Deu para entender a parábola? Você já tinha lido, já conhece? Deu para entender? Será que essa parábola realmente está ensinando o que acontece após a morte? O que o contexto nos indica? É isso que nós vamos explorar agora. Primeiro, estamos estudando uma parábola. É uma estrutura literária, um gênero literário melhor. Então, sempre uma parábola, como gênero literário apresentado na Bíblia, é uma lição que precisa ser tirada. Agora, essa semana, a nossa ênfase é qual é o contexto desse texto, ou seja, desta parábola.
Então eu tenho, na realidade, vários textos escritos na parábola dentro de um contexto maior, que é o capítulo, e dentro de um tema maior, que é o que a gente vai explorar. E a pergunta, será que está falando quando o indivíduo morre, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Dá para visualizar o céu e o inferno? E eu quero convidar você a, junto comigo, ampliar um pouquinho. Lembra, eu não sei se você estava ontem, a figura do quadro? Você lembra a figura do quadro? Diretor, teria como colocar só a ilustração do quadro, que eu acho que vai caber bem aqui? Olha, enquanto eles vão colocando ali, eu quero convidar você a abrir a Bíblia no capítulo 16. Como é que ele começa o capítulo 16? Ele está falando sobre a parábola do administrador infiel. E lá no verso 10 ele vai dizer: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Ou seja, aquele indivíduo que tinha recursos, né? Mas esses recursos que ele tinha, ele administrava, na realidade, os recursos de alguém, mas ele estava administrando de forma incorreta. Então, no capítulo 16, o Senhor está falando sobre fidelidade com aquilo que eu possuo, o olhar que eu devo ter. Agora, deixa eu, antes de continuar, para quem estava ontem, viu essa figura. Então, olha só, se eu chamo você aqui, tá, para olhar esta figura, ou seja, olha o capítulo, a parábola do rico e do mendigo, em Lucas 16, a partir do 19. Aí você olha, mas eu não estou entendendo bem o que ele está dizendo. Ele está falando que o indivíduo vai para o céu, para o inferno, dependendo dos recursos que ele tem, como ele administra esses recursos. Agora, quando eu amplio a ideia, quando eu começo a olhar para todo o capítulo, será que ele está falando sobre o estado do homem na morte? Que o homem vai para o céu ou vai para o inferno? Ou a ideia da parábola é muito mais ampla? Eu quero te convidar a olhar o quadro de forma mais ampla para encontrar a beleza que esse quadro tem para nos dar. E vamos lá. Então voltemos aqui. Voltemos. No capítulo 16, no início, ele está falando da parábola do administrador infiel. A partir do verso 14, ele vai falar sobre... Ele diz lá, o verso 14, assim: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado dentre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nesse reino. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então a lei é importante. Aí no verso 18 ele vai dar um exemplo: quem repudiar a sua mulher e casar comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então a lei é importante. E agora no verso 19 ele vai contar a parábola do rico e do mendigo. Ele falou sobre o cuidado correto dos recursos. Ele está vendo os fariseus como avarentos, aqueles que eram incorretos, aqueles que eram insensíveis às necessidades. E agora, no verso 19, ele vai ilustrar com uma história que era muito familiar para eles e com uma ideia que também era familiar para eles, de que aquilo que eu possuo aqui deve ser usado corretamente. Agora, a pergunta é: o Senhor está falando na parábola, quer dar lições sobre o estado do homem na morte? Não. A parábola do rico e do Lázaro, o Senhor quer falar sobre aqui em vida, neste momento, eu estou plantando algo que vai me comprometer no futuro.
É nesta hora que eu preciso aprender a usar corretamente os meus recursos e ter sensibilidade para com aqueles que têm necessidade. A parábola, eu poderia aqui só analisar a parábola para tentar dizer não é sobre isso, sabe? Vou dar exemplo. Eu até já falei isso aqui em um momento. Eu olho, o indivíduo está no inferno e a palavra originalmente aqui significa sepultura, né? Foi traduzida como inferno e a gente tem a ideia de inferno também baseado num lugar de tormento existente hoje. Isso não é bíblico. Quando a Bíblia se refere a inferno, algo que vai acontecer no futuro, é um momento de aniquilar o mal, mas não vai perpetuar. Porque não existe lógica para a perpetuação do sofrimento. Não existe. Existe um momento de acabou. E aqui, o indivíduo está no inferno, está olhando o outro indivíduo no céu. E eles estão conversando. Dá para entender como é só uma ilustração de algo que para eles era familiar? Fica claro isso para você? O indivíduo está conversando e aí, não, há um abismo, não pode. Não, então pede para ele voltar para avisar os meus irmãos. E aí a parábola vai terminar assim, não. Mas eles têm Moisés, diz o texto, está lá no verso 21, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que ressuscite. Olha que interessante. Primeiro, diz que o rico foi sepultado. E agora está falando em ressurreição. Como é que o indivíduo está vivo e vai ressuscitar? Então Jesus, na realidade, está dizendo assim, ainda que o indivíduo esteja na sepultura, dormindo o sono da morte, ainda que alguém ressuscite e diga, eles não vão acreditar. Então qual é a ideia da parábola? O Senhor está falando para os seus discípulos, está falando para aquele público farisaico que era avarento, sabe, que era indiferente às necessidades, que menosprezava, porque riqueza estava associado a bênçãos divinas e pobreza estava associado nessa cultura a uma punição divina. E é interessante que às vezes a gente cai no mesmo erro. Como a cultura muda a essência do texto. Então, em realidade, o texto não está falando sobre o estado do homem na morte, não existe lógica. E vários textos dentro da parábola vão mostrando. O Senhor está falando assim, hoje você tem os seus recursos, tem a sensibilidade, porque tudo que você faz hoje definirá o seu futuro. Ainda que alguém ressuscite, volte, fale, não vão se convencer. Esse é o momento. E eu quero explorar um pouquinho com você, porque o nosso objetivo aqui, né, é te ajudar nessa semana a olhar o quadro de forma mais ampla, corretamente e a beleza. Nesse mesmo capítulo, quando Jesus terminou de contar a parábola do administrador infiel, os fariseus novamente desprezaram ele, foi o que a gente leu. Desprezaram. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o quê? O ridicularizavam. Lucas capítulo 16, verso 14 que a gente leu. O Senhor está alertando. A parábola é uma história fictícia, portanto, que tem como objetivo trazer uma lição importante para aquele que está ouvindo. Jesus utiliza figuras extraordinárias como céu, inferno, tormento, vida após a morte, etc., como intuito de atrair a atenção dos ouvintes, sendo essa, como eu mencionei, uma história familiar para eles. Ao contar esta parábola de forma tão impressionante, Jesus queria mostrar, queridos,
a importância de crer no que havia sido revelado na lei e nos profetas. Acredite no que o Senhor revelou. Por isso que lá no meio ele vai usar até no verso 18, ele vai citar um detalhe importante da lei e diz, não pode ser mudado nada, nada. Se mesmo tendo a revelação da palavra de Deus, eles ainda ignoravam a missão de Jesus, então nada os faria mudar de ideia. Olha que interessante que às vezes nós podemos cair nos mesmos erros. O Senhor está dizendo, é agora, eu estou falando para vocês, administrem bem, tenham sensibilidade com quem necessita. Mas eles não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir o que o próprio Jesus falava, porque estavam tão apegados às suas tradições, os seus costumes e a sua visão equivocada. Eu vou ler o texto como um todo. Se mesmo tendo a revelação da palavra de Deus, eles ainda ignoravam a missão de Jesus, então nada os faria mudar de ideia, pois a revelação que eles tinham em mãos deveria ser suficiente para fazê-los acreditar no Salvador. Eles tinham as revelações e eles deveriam crer naquele que estava falando. Nós temos explicações e às vezes cometemos os mesmos erros. Lembre-se, é importante verificar o que os outros textos bíblicos falam sobre esse assunto. E vamos lá, para mostrar para você que o Senhor, que não existe contradição, que o texto não pode ser isolado. Então, se eu tenho dúvida, será que ele está falando aqui, né, de estado do homem na morte? Eu amplio o texto dentro do capítulo. Eu descubro que não é esse o foco. Mas eu vou procurar no todo da Bíblia. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Há uma segunda oportunidade, ou há um estado de vida também, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, diz o verso 5. Não tem nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz aonde? A memória jaz no esquecimento. Deu para entender? Eu amplio a parábola dentro da seção maior, capítulo. Procuro o tema de uma forma mais ampla, se a minha dúvida é sobre, essa parábola está falando sobre o estado do homem na morte. E aí eu começo a descobrir que o estado do homem na morte é de inconsciência. Foi isso que o texto disse. O homem não tem consciência. Mas talvez estou falando para você que choque a sua crença. Como chocou, no caso dos fariseus, a crença do que Jesus estava apresentando, que tudo estava sendo revelado e eles não acreditavam. Eles não acreditavam. Vamos lá, sequência. Verso 6, amor, ódio e inveja para eles já não existe mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. De tudo que se faz. Vamos para o outro texto. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos ressuscitarão. O próprio verso 31 diz, ainda que ressuscite alguém, eles não vão acreditar. Ainda que ressuscite. Então está falando de ressurreição aqui. Não está falando sobre um estado de um homem, né, consciente na morte. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E a conclusão deste texto, dentro do contexto que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, sobre o estado do homem na morte, falando que um dia vão ressuscitar os que dormiram, ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ele está dizendo, todos os que dormem vão acordar. Console ao Senhor
console com as palavras do Senhor aqueles que estão sofrendo. Eu não sei como você lê a Bíblia. Eu não sei qual é a sua prática de leitura. Mas mais uma vez eu quero convidar você a sair da superfície, a olhar a beleza do quadro de forma mais ampla e não dizer o que o texto não diz, mas pegar a mensagem que o Senhor estava dizendo, e eu quero deixar a mensagem da parábola do rico e do mendigo. O Senhor se revela para todos nós em todos os momentos, de muitas formas, e uma das formas da revelação que o Senhor tem é aqui, através da Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. O Senhor inspirou o autor bíblico, os 40 autores para escreverem. Só que às vezes a gente cria barreiras mentais ou a gente é instruído de forma inadequada e a gente acredita e a gente não mergulha no texto do jeito que a gente tem que mergulhar. E a gente não compreende o que o texto tem para dizer. E a gente às vezes tira conclusões erradas. Você gostaria de compreender o que o Senhor diz através da Bíblia? Leia o texto dentro de um contexto maior, no capítulo, no livro. Compare com outros textos e aí você vai descobrir que o Senhor tem maravilhas para você. Você deseja isso? E eu vou te dizer, querido, esse é um exercício constante. Não pode ser. Minha ida ao texto bíblico não pode ser ocasional. Todo dia, pouco, vai ali, mergulha. Você deseja isso? Eu quero orar. Porque eu também quero ser impressionado pela Bíblia todo dia, como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque quando a gente se aprofunda, a gente vai lendo de forma mais ampla, a gente vai vendo que mensagens maravilhosas o Senhor tem para nos dar. Que esse seja o desejo de cada um dos nossos telespectadores. Aqui não é uma competição de religião, não é, meu Deus, mas é uma busca pelo conhecimento da Bíblia, que é a Tua palavra, que nos sustenta e nos mantém todos os dias. Nos ajude para isso, ajude os nossos telespectadores. Se alguém não compreende, meu Deus, que ele busque e que o Espírito traga iluminação, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, meu querido, não abra o texto bíblico sem oração. Não abra o texto bíblico sem suplicar ao Espírito Santo que Ele revele para você o que Ele um dia mostrou ao autor bíblico. E o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai nos ajudar. A gente se vê amanhã em mais uma Escola Bíblica. Tchau.